Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde. Pera aí, que hoje não é o podcast. Hoje a gente está começando um novo quadro, o Na Saúde na Doença News. Eu, Marcela Ludovici, médica, vou ser a apresentadora desse quadro, a entrevistadora, e vamos entrevistar o Dr. Rafael Monteiro, que é o nosso host preferido. Hoje a gente vai começar entrevistando sobre intoxicação por metanol. Maravilha, galera. Vocês estão convidados. Esse é um quadro novo, realmente, onde a gente vai trazer as novidades, o que está acontecendo hoje, nesses dias, nesses últimos dias aí. Então vamos lá, doutor Rafael, vamos começar. O que é o metanol que está causando tanto alvoroço aí nesses últimos dias? Maravilha. Todo mundo está ouvindo isso, está participando dessa confusão toda aí que está na mídia, né, no nosso dia a dia, e até assusta bastante. Porque o metanol, ele é um álcool simples, ele é como se fosse um primo ali do etanol, né, que está sendo encontrado nas bebidas alcoólicas aí. E ele é um álcool incolor, é um líquido incolor, volátil, ou seja, vira gás muito fácil, como o etanol também, aquele cheiro característico, mais adocicado e forte, né? Ele é também inflamável, pega fogo com facilidade também, e tem uma característica um pouco mais intensa, aliás, bem mais intensa do que o etanol, na questão de intoxicação e toxicidade de fato dele em relação ao etanol. Então ele é muito tóxico e de alto risco para acontecer o que está acontecendo com umas mortes aí. Então pensando em tudo isso que você falou, de onde a gente pode encontrar, né, dissolvente, tudo isso, como que ele vai parar nas bebidas, que é o que está acontecendo agora? Bem lembrado. Ele é onde o metanol é encontrado atualmente são solventes industriais, tem outros produtos químicos também, inclusive combustível, né? Fórmula Indy, aqueles dragsters, os carros lá de aceleração e tudo mais, até às vezes 100% metanol, para você ver a potência que é esse álcool aí como combustível também. Agora, como ele pode aparecer na bebida? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o metanol ele é formado na bebida também durante a produção nas destilarias, no processo de fermentação da bebida, tá? Isso é importante saber. Porém, o correto é ter um controle de qualidade e separar o metanol em excesso, e o que vai ficar é um volume, né, de baixíssimo risco, onde a OMS, que é internacional, Organização Internacional, a Anvisa, nacional, MAPA, que são algumas que fazem, né, que é o Ministério, que fazem um controle, né, e definem até quanto pode ter de metanol na bebida. Por exemplo, o metanol no vinho, curiosamente, ele é produzido a casca da uva, nesse processo pode formar o metanol. Por isso que é muito cuidadoso todo esse processo. Então, quando que acontece esse excesso de metanol da bebida, que é o volume inadequado? É quando esse processo é feito por destilarias, por locais inadequados, geralmente não são lícitos e liberados, ou quando existe de fato o interesse em colocar o metanol, um produto por vezes mais barato que o etanol, nessa bebida para ser substituto. E aí você coloca em volumes maiores, aumentando esse risco enorme aí de intoxicação. Então, pode ter alguma relação com facção criminosa nesses quadros que a gente está vendo agora? Então, é uma das questões aí que está gerou muito burburinho, principalmente no começo do bate-papo. Pode ser uma facção criminosa, é um grupo criminoso por si só, né? Porque você já está buscando de forma ilícita obter os seus resultados financeiros, obviamente, em vender um produto. Como isso acontece? Eu compro uma bebida por vezes mais barata, coloco dentro de um frasco de outra bebida mais cara e vendo. E por vezes eles colocam metanol para produzir esse produto, para gerar um produto alcoólico ali como eles querem, falsificando. Outra hipótese também que surgiu até hoje é de que pode estar usando o metanol para fazer a higienização dessas garrafas, né, que são reutilizadas. Então, isso é uma das possibilidades, uma das formas que a polícia, né, que a Polícia Federal e tudo está entendendo que possa ter ocorrido também. O que também faz todo o processo ser errado e inadequado.
E quantos casos a gente já tem confirmado, suspeito? Até esse momento agora está crescendo muito rápido, né? São 113 casos até o momento, sendo que 11 foram confirmados de intoxicação por metanol, 102 estão em estudos em alguns estados, principalmente em São Paulo, tá? Inclusive, eu sou estou em São Paulo, trabalho em São Paulo, estava num plantão hoje no Hospital Público de São Paulo, onde a gente recebeu pelo menos 2 casos ou 3 transferidos de outras unidades com pacientes com sintomas oftalmológicos característicos da intoxicação por metanol. Então, ainda em análise esses casos, mas existem esse risco. Inclusive, a procura aumentou muito no hospital de pessoas inseguras com essa situação. Isso é bem curioso. E a pessoa, quando bebe essa bebida adulterada, ela não percebe que tá com um gosto diferente? Exato. O metanol, ele tem as características muito semelhantes ao do etanol. Inclusive sabor, odor e tudo mais. Ele só vai sentir diferente se for uma bebida que ele já bebia antes e tiverem colocado um volume de metanol muito alto, ou como se tivesse introduzido ainda mais etanol, que é o que faz parte da bebida, em volume maior, que ficaria aquele cheiro ainda mais intenso de álcool, aquele cheiro mais, aquele sabor queimando mais a boca, mais alcoólico. Mas caso contrário, é bem provável que a pessoa beba, ainda mais essas bebidas que misturam com frutas, entre outros, que aí realmente não consegue perceber, Mascara não. um pouco, né? O sabor. Não entendi. Mascara um pouco o sabor quando tem. Mascara totalmente, nesse caso sim, mascara, fica inviável, mas não por si só a bebida já não, mesmo que não mascarar, você não vai conseguir diferenciar. E como que o metanol vai agir no organismo? Então, o metanol, ele, como a gente falou, é um álcool, ele é tóxico por si só. Só que no organismo, principalmente no fígado, ele sofre uma transformação, que é a parte de oxidação. O que é essa oxidação? Existe lá a álcool desidrogenase, que é uma enzima que ele quebra, ele atua nesse metanol, transformando ele em outro produto que é o formaldeído. Esse formaldeído já é ainda mais tóxico que o próprio metanol. Depois, esse formaldeído ele é novamente degradado por outra enzima, aldeído desidrogenase, que destrói ele, né, que reconstrói, que tira pedaços e transforma ele em outra estrutura, que é o ácido fórmico. E esse é extremamente tóxico para o nosso organismo. Então, esse é o processo que acontece. Agora, como ele é realmente tóxico no nosso organismo? E aí vem a coisa muito interessante, que esse metanol, esses subprodutos do metanol, eles vão nas células, principalmente nas mitocôndrias, que são a parte celular que fazem a respiração, que é a produção de oxigênio, de energia para essa célula, e bloqueiam esse processo. É como se eles basicamente interrompessem a capacidade respiratória nossa, a gente não conseguisse respirar. Obviamente, a gente vai morrer, a célula também vai morrer. E aí vão causando danos, em sua maioria, irreversíveis naquele órgão, naquela estrutura que esse produto está destruindo. E quais os sintomas, os sinais, os primeiros sinais que a gente pode perceber dessa intoxicação toda? Esse é outro problema também por isso que muitas pessoas estão procurando o serviço médico, às vezes, entre aspas, desnecessariamente, porque os sintomas eles se confundem muito com a intoxicação alcoólica habitual nossa do etanol, né? Que é o quê? O paciente, naquelas primeiras horas, pode ter um pouquinho de náusea, tontura, aquele mal-estar leve, né? São alterações pequenas, um pouco de dor de cabeça. Então, assim, foge um pouco da capacidade de distinguir uma intoxicação de etanol normal para uma intoxicação de metanol. Tá? Porém, passa-se o tempo e aí os sintomas vão evoluindo, principalmente depois de 12 horas, espera-se que para uma intoxicação importante de metanol você comece a ter outros sintomas. E aí começam náuseas mais intensas, vômitos importantes, que às vezes incoercíveis, que o paciente não consegue parar de vomitar, dor de cabeça muito mais forte, já começa a ter uma dor abdominal por vezes também, o abdômen dói.
né, mesmo parado. O paciente pode começar a ter um aumento da frequência respiratória, taquipneia, da frequência cardíaca, taquicardia. Também alterações visuais, né? Não necessariamente a cegueira que a gente está ouvindo muito falar, mas aqueles escotomas, aquelas manchinhas, visão um pouco turva, né? Até mesmo já começar a ter um pouco de confusão mental. E aí já começa a diferenciar da intoxicação do etanol, porque a confusão mental do etanol quando você está ali ficando bêbadozinho, né? Você Na tá, hora, né? Na hora na que você hora. está bebendo. Exatamente. Você já começa, depois de um volume, você já tem essa intoxicação que você já vai ficando meio tontinho. E aí, só que aí já são, a gente está falando mais de 12 horas, que aí é aquela parte que no etanol já é a ressaca. E aí, nesse caso aqui, a gente já está falando do metanol, são sintomas como se fosse uma intoxicação intensa do etanol, vamos colocar assim. Então começa a piorar, digamos assim, depois das 12 horas, começa a ter Exato, uma exato. piora dos sintomas. Que os sintomas da intoxicação de fato vão evoluindo, né? Que aí, lembrando que, né, aquela transformação do metanol em formaldeído em ácido fórmico, então esse processo vai acontecendo, a intoxicação vai piorando e o corpo vai sentindo mais essa pancada. E aí a gente vai chegar aí próximo, né, de quase um dia inteiro ou até 24 horas, às vezes menos, depende do volume que a pessoa bebeu, ela pode começar a ter sintomas bem intensos e graves, que aí sim são aquele paciente que chega já, às vezes, desacordado, perda parcial ou total da visão, a cegueira de fato, o paciente chega já com a condição de arritmias cardíacas, alterações da respiração ou muito rápidas ou muito baixas, já com aquela respiração mais lenta. O paciente pode ter uma queda de pressão muito grave, consequentemente, o paciente ter choque, risco já de morte por si só, e evoluir até mesmo para um caso de falha orgânica de um órgão, de vários órgãos e até mesmo a morte. Tá. Eu tô suspeitando que eu esteja com essa intoxicação ou algum colega que esteja comigo. Tem alguma coisa que eu possa fazer antes de levar para o hospital? Algo que eu deva fazer? Provocar vômito, ingerir alguma coisa? Ou é direto para o hospital mesmo? Perfeito. Essa é uma questão importante, porque sempre vai existir um pouco de dúvida. Se a pessoa saiu e bebeu muita bebida alcoólica, aí você vai ter mais dificuldade de saber se aquilo é só intoxicação do etanol, da bebida mesmo, ou se é do metanol. Mas vamos até pensar num caso mais simples, que é aquela pessoa que bebeu pouco e está tendo esses sintomas tão importantes, né? Não chegou a ficar bêbado nem nada e está tendo esses sintomas. Não provoque vômito, não faça nada, não tente ingerir nada diferente, nenhuma medicação diferente, simplesmente procure o pronto-socorro imediatamente para tirar essa dúvida e tomar os cuidados necessários. E quais são esses cuidados que vão ser tomados no hospital? Tem algum tratamento específico? Perfeito. Todo paciente que chega no hospital vai ter uma classificação do risco dele lá, né? O ideal é que você tenha uma classificação de risco. E esse paciente chegar no estado mais grave, ele vai ser passado na frente, no hospital público ou particular, seja o que for, e vai ser atendido numa área, num setor que gere segurança e capaz de monitorar a situação de saúde desse paciente. Ou seja, ele vai ser colocado provavelmente numa maca, vai ser colocado aqueles eletrodos no tórax para ver a frequência cardíaca, para acompanhar o ritmo do coração, vai ser feito já um eletrocardiograma, algum exame se for necessário, vai ter aquele aparelhinho lá de saturação de oxigênio, oxímetro que fica no dedinho, que vai ver se você está tendo oxigênio no sangue certinho ou não. Né? Vão ter que tomar já condutas, por exemplo, está com arritmia, vamos tentar corrigir a arritmia, está com muita dificuldade respiratória, vamos colocar um oxigênio, está demais, às vezes tem que fazer intubação orotraqueal e usar uma máquina para esse paciente respirar, sedar esse paciente e acabar colocando uma máquina no respiradouro, isso é possível também. E aí você vai para outras condutas focadas pro metanol, que aí no Brasil a gente tem duas condutas possíveis principais aí para tentar reverter isso daí, que são até uma delas muito curiosa, que é o uso do etanol. Entenda esse etanol não como bebida, droga, digo droga no sentido bebida alcoólica, e sim como uma droga medicamento. Ela é introduzida no corpo para ela tentar competir nessas enzimas com o metanol,
fazendo com que o metanol não consiga ser transformado naquele processo do formaldeído, ácido fórmico e consequente, ficar mais grave. Então, seria essa uma das opções. A outra opção no Brasil, que a gente tem, que é bem interessante, porém um pouco agressiva, é a diálise desse paciente. E a diálise, eu vou te explicar como é que é, porque aí eu sou cirurgião vascular. Tá? Me alongando aqui. A diálise, você basicamente no paciente, você vai passar, seja nessa veia aqui que fica um pouquinho mais funda, são veias profundas, tá, gente? Ou numa veia aqui debaixo da clavícula, ou até mesmo na virilha, né? Você pega veias profundas e você colocar um caninho lá dentro, né? Um acesso mesmo para o sangue naquela região, e você tem duas vias ali para esse sangue correr para fora do organismo, né? E essas vias são ligadas numa máquina de hemodiálise, né, Marcela? Aquela máquina que é usada para o paciente renal crônico que já faz diálise porque o rim não Aquela funciona. máquina grandona. Exatamente, geralmente são máquinas grandes, tal, que o paciente fica algumas horas ali. E aí, por um desses caninhos, sai o sangue, passa por essa máquina numa velocidade bem alta, limpa-se esse sangue, né? O que já faz na diálise, tirar aquelas escórias do organismo e, consequentemente, também esses produtos tóxicos. E depois desse sangue ser limpo, ele vai sendo jogado de volta. Então, o nosso sangue ele vai correndo por fora do nosso corpo, né? Uma circulação extracorpórea ali para fazer essa limpeza, essa filtragem mesmo. Então, essa é a opção. No Brasil. Tá. E além da gente não beber, não ingerir álcool, tem algum jeito da gente evitar, ficar mais atento em relação a essa intoxicação do metanol? Olha, cuidados que tem que ter para aquela pessoa que vai sair para um bar, para um local para tomar uma bebida alcoólica, são aqueles cuidados óbvios, né? Você não ir a bares, a festas clandestinas, a bares que você desconfie, não comprar aquelas bebidas que você tem a qualidade duvidosa. Cuidado, não tem almoço grátis nesse mundo. Não vá comprar aquela bebida num preço muito abaixo do que você está acostumado. Isso vale para o comerciante. Não invente isso, porque é um crime. Isso é crime. Você vai estar envolvido num crime. Você vai acabar sofrendo penas por isso, e muito severas, porque a gente sabe que essa situação pode causar a morte, infelizmente. Então é fundamental a gente tentar se cuidar, alertar nossos familiares, filhos que às vezes gostam de festa, nada dessas festas malucas, esses open bar malucos aí com preços né, em locais esquisitos, fujam disso, porque isso não é a pegada certa para o negócio, que é beber uma bebida alcoólica, cuidado. Então, se tá na dúvida, é melhor ir pro outro lado, né? Ir pro outro caminho. Exatamente, sai fora. Porque o risco não vale a pena, né? Claramente. Claramente. E só para finalizar, que a gente falou de tratamento, existe uma droga, né, no mercado que não tem no Brasil, mas que é o governo federal e tudo mais, aí começou essa correria agora, que é o Fomepizol, Interessante. que ele é o quê? Ele é basicamente, ele tem um efeito muito semelhante ao do etanol no tratamento, como eu expliquei, de competir com o etanol, semelhante ao etanol, para competir com o metanol nessas células que fazem a oxidação dele, nessas enzimas. Então, basicamente é isso também que estão tentando trazer para o Brasil, porque ele é mais eficiente e com menos efeitos adversos do que o etanol. Tem essa vantagem dessa medicação, mas por hora ainda não está sendo usado no Brasil, não. Então, queria agradecer o nosso primeiro Na Saúde e na Doença News. Queria agradecer a presença do Dr. Rafael, nosso host de sempre, menos o host do Na Saúde e na Doença News, que agora sou eu, Marcela Ludovici. Exato, Marcela. Pô, muito legal isso aqui. Espero que a gente contribua bastante com as pessoas agora, essa nossa parceria, tá? Estou numa função nova que espero ter agradado aí, não ter atrapalhado muito na explicação. Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta. A gente vai estar sempre por aqui trazendo mais informação para vocês de tudo que está em alta. Até mais. Você só não perguntou minhas redes sociais, mas tudo bem. Não precisa não. Também não quero falar mais minhas redes sociais, que é Dr. Rafael Monteiro. E
E tem o Na Saúde, na Doença podcast, Na Saúde, na Doença também no Instagram, no TikTok.